Seja bem-vinda, bem-vindo a esse vídeo e nele eu quero te falar sobre a relação entre a técnica adesiva, o tipo de adesivo e sensibilidade pós-operatória. Será que existe essa relação? Você já passou por uma situação de fazer uma restauração em resina e depois o paciente reclamar que está doendo? Uma situação desagradável. Será que existe um adesivo que causa menos sensibilidade pós-operatória? Opa, se existir, é esse que eu quero usar. Porque realmente essa é uma situação desagradável para quem faz restauração. Quando eu estava no segundo ano da faculdade, eu tive uma aula de utilização de adesivo com um professor muito reconhecido, principalmente pela sua atuação clínica, o Fernando de Carvalho Oliveira, e ele ensinava como utilizar especificamente o Scott Bond Multipurpose ou multiuso da 3M Solventum agora. E essa aula ficou gravada na minha memória porque era uma das primeiras vezes que a gente estava tendo contato com a parte restauradora e a dentística justamente era uma das áreas que eu mais gostava na faculdade. Lembro perfeitamente dele ensinando como o primer deveria ser aplicado. Ele aplicava em 5 camadas. Então essa aula me marcou, tem algumas aulas que realmente marcam a gente. E esse era o adesivo que eu utilizei durante o atendimento na faculdade e logo depois que eu formei foi o material também que eu comprei. Então a minha geração, eu, os meus colegas, estávamos muito acostumados a trabalhar com esse tipo de adesivo que dentro da categoria é um de 4ª geração ou convencional de 3 passos. Se você quer entender mais sobre a classificação dos adesivos, tem um vídeo aqui no canal e eu vou deixar na descrição o link para você assistir depois. Eu já utilizei muitos adesivos diferentes, mas se fosse contabilizar o que eu mais utilizei até hoje foi justamente o Scott Bond Multiuso da 3M. Existe um outro adesivo também, o OptiBond FL da Care, que pertence à mesma categoria, você utiliza basicamente da mesma forma, mas sinceramente, logo que eu formei, eu não lembro de ter ouvido falar nesse material, talvez porque não tinha disponível no Brasil, ou era muito caro, ou difícil de achar, ou tudo isso junto. Só um parênteses aqui, hoje é esse adesivo OptiBond FL que eu mais utilizo no dia a dia. Ele deixou de ser comercializado no Brasil durante um tempo, mas depois foi relançado aqui. Só para relembrar rapidamente como esses adesivos são utilizados, você primeiro condiciona o esmalte e a dentina com ácido fosfórico. Existe uma diferença ali no tempo de condicionamento, o esmalte em torno de 30 segundos e na dentina no máximo 15 segundos. E depois você parte para a aplicação. Depois de lavar o ácido e remover todo o excesso de água, você aplica o primeiro frasco, que é o primer, passando posteriormente para o segundo frasco, que é o bond. Então essa técnica de condicionamento total, que é a única forma de você utilizar essa classe de adesivo, sempre foi muito natural para mim. Mas nos últimos anos o que eu tenho visto é um movimento de especialistas, de professores, dizendo que é um erro você utilizar esse tipo de adesivo, porque você tem que fazer o condicionamento da dentina com ácido fosfórico. E é curioso, eu fico pensando, por que uma classe de adesivos que está no mercado há tantos anos, já passou por um crivo da ciência, tem trabalhos clínicos mostrando a sua eficácia, não somente após a restauração, mas em longo prazo. O que mudou? Será que a dentina dos dentes alterou e agora não pode receber mais ácido fosfórico? Eu entendo que as coisas evoluem e isso é fantástico, mas para você negar uma técnica que você vinha fazendo durante muitos anos e de repente passar a defender uma outra técnica, você tem pelo menos que mostrar que aquela técnica que você fazia ela é ineficaz. E a técnica de condicionamento total, com todo o conhecimento científico que nós temos, ela não se mostra inferior a nenhuma outra técnica. Eu já vi alguns professores, nossa, você ainda faz condicionamento ácido na dentina como se fosse uma coisa do passado e a outra técnica fosse uma coisa do presente. Para início de conversa, a outra técnica alternativa ao condicionamento ácido da dentina é a técnica autocondicionante que existe há mais de 30 anos. Na técnica autocondicionante, você não aplica ácido fosfórico na dentina e é o próprio primer que faz o condicionamento dela. E está tudo bem, essa técnica é altamente eficaz, tem comprovação clínica através de vários estudos também, mas a ideia que eu não compro é de que ela é superior e que você está errado em atualmente utilizar a técnica de condicionamento total. Então, para usar um termo atual, eu vejo que há uma espécie de cancelamento da técnica de condicionamento total. E isso por parte de formadores de opinião. E essa conversa que eu estou tendo com você não é sobre defender uma técnica em detrimento da outra. Não, eu utilizo as duas, inclusive. E como eu disse, a técnica autocondicionante não tem nada de novo. Lá no início da década de 1990 até a primeira década dos anos 2000, ou seja, no intervalo ali de aproximadamente 20 anos, enquanto nos Estados Unidos se utilizava preferencialmente a técnica de condicionamento total. No Japão, por exemplo, a técnica autocondicionante era a mais popular. E por falar em Japão, foram os japoneses que desenvolveram um dos melhores adesivos autocondicionantes que já existiram até hoje, que é o Clearfill EC Bond, da empresa Kurarai. Um dos grandes trunfos desse adesivo e de outros materiais que a Kurarai desenvolveu foi a presença do monômero 10-MDP, que foi patenteado na década de 1980 e que consegue fazer uma ligação química com a estrutura dental, e isso extremamente positivo, tanto que quando a patente do 10-MDP caiu, as empresas, quase todas,
correram no mercado e lançaram os seus adesivos contendo 10-MDP. E essa justamente é a história do surgimento dos adesivos universais. Mas como nós aqui no Brasil consumimos muito mais coisas vindas dos Estados Unidos do que do Oriente e até da Europa, quando eu comecei, e até recentemente, a técnica mais difundida no Brasil era a de condicionamento total. Tanto que, historicamente, o adesivo mais utilizado aqui foi o de 5ª geração, que também é um convencional, só que de 2 passos, de frasco único. Então, como eu vinha falando, existe uma massa de formadores de opinião dizendo que é errado você utilizar o ácido fosfórico na dentina. Esses são os mais radicais. Existem alguns que não dizem exatamente que é um erro, mas dizem que a técnica autocondicionante é melhor porque diminui a chance de sensibilidade pós-operatória. Será que isso é verdade? E antes de tentar chegar a uma resposta, eu vou te mostrar um vídeo para ilustrar essa ideia que eu venho falando desse cancelamento, mas eu vou preservar a imagem do professor e a sua voz, inclusive. A minha ideia aqui não é expor absolutamente, até porque eu não sou dono da verdade, e é um professor que eu nem conheço, nunca ouvi falar. Mas é sintomático essa ideia que eu venho te falando sobre criticar, sobre criminalizar praticamente o uso de ácido fosfórico na dentina. Eu só vou aumentar aqui o volume e eu vou pausar o vídeo em alguns momentos só para te explicar algumas coisas. Então vamos lá. Restauração sempre solta e dói. Por que estou errando? Você está errando a técnica e provavelmente fazendo condicionamento ácido. Então veja bem. Professor, uma pergunta que foi feita a ele. A restauração sempre solta e dói, né? Esses são os 2 grandes problemas de falhas em restaurações. Existem outros, claro, mas a soltura e a sensibilidade pós-operatória são problemas que ninguém quer enfrentar. Claro que soltar uma restauração de resina composta não é uma ocorrência tão comum, principalmente se você tem muito esmalte no ângulo cavo superficial. Então eu acredito assim, que um grande fantasma que ronda nós, dentistas, restauradores, é a sensibilidade pós-operatória. E aqui ele diz que é um erro de técnica e que provavelmente a dentista, ou o dentista que perguntou isso para ele, está fazendo condicionamento ácido em dentina. Deixa eu voltar aqui. Restauração sempre solta e dói. Por que estou errando? Você está errando a técnica e provavelmente fazendo condicionamento ácido em dentina. É engraçado, mas eu falei exatamente com uma dentista que ela foi e comentou com a amiga. Agora só falta essa, cada coisa que esse povo inventa. E aqui uma dentista que ouviu isso, falando desse erro de usar o ácido fosfórico, ela não concordou e meio que criticou ele, certo? A verdade é que essa dentista tem motivo para pensar que é super necessário fazer ataque ácido em dentina. E aí ele rebate dizendo que essa dentista ela acredita que é super necessário fazer condicionamento ácido na dentina. Não é super necessário fazer condicionamento ácido na dentina. Você consegue obter valores excepcionais de adesão, restaurações longevas, não utilizando a técnica de condicionamento total. Você pode tranquilamente usar a técnica autocondicionante com um adesivo autocondicionante propriamente dito ou com um adesivo universal, utilizado no modo autocondicionante. Então, super necessário realmente não é. Vamos seguir. Foi assim que ela aprendeu. Mas a real é que tem uma nova geração de odontologia restauradora que entende os princípios da biomimética e entende que não é necessário fazer esse condicionamento ácido para ter adesão em dentina. Então tem uma nova geração de dentistas que entende ali os conceitos da biomimética e que entendeu ou aprendeu de uma certa forma, não sei se com ele, que você não precisa condicionar a dentina para ter adesão nela, né? Claro, isso é verdade. E o resultado disso é uma restauração sem dor, que dura mais. Aí que está o problema. Será que utilizar o adesivo autocondicionante, não sei qual adesivo ele está dizendo aqui, mas será que não condicionar a dentina com ácido fosfórico vai te levar a maior sucesso em termos de restaurações que não soltam ou que doem menos? Seja mais paciente feliz, mais realização do dentista e, claro, mais dinheiro no bolso. Quer fazer parte dessa nova geração que sabe como restaurar sem dor e sem soltar? Você tem que fazer parte, então, né, se você quiser, você vai fazer o curso dele e se integrar a esse grupo de profissionais que restauram sem dor e restaurações que duram mais e, consequentemente, pacientes mais felizes, dentistas mais realizados e mais dinheiro no bolso, segundo o que ele acabou de dizer. Vou abrir minha primeira, onde vou falar do básico ao avançado da reabilitação oral minimamente invasiva com o uso de princípios biomiméticos. Só que aqui, ó, em Saiba Mais e entra pro grupo de pré-lançamento. Só lá eu vou liberar um desconto gigante e exclusivo para essa primeira turma. Então é isso. Se você quiser se juntar a esse grupo de dentistas que fazem restaurações que não doem e não soltam, você deve fazer o curso dele.
Então, para refutar esse professor e ficar em paz com o que muitos fazem, que é o condicionamento total, ou para mostrar que ele está certo e aí sim partir para uma mudança de técnica, nós vamos recorrer à literatura odontológica, à literatura especializada. Mas qualquer artigo pode resolver essa questão? Pode jogar à luz essa dúvida? É claro que não. Os trabalhos científicos, eles não são todos iguais. Existem aqueles situados numa posição mais superior dentro do que nós chamamos de hierarquia das evidências científicas. E essa diferenciação entre a qualidade de um trabalho científico, a diferença dos níveis de qualidade, tem sido há muitos anos ilustrada por uma pirâmide, a pirâmide das evidências científicas. Aqui você vê uma pirâmide clássica, mas já foi proposta uma alteração, uma modificação, e eu vou falar daqui a pouco. Para você que tem dúvidas sobre essa discussão do nível de evidência, existem trabalhos mais confiáveis e trabalhos menos confiáveis para responder uma pergunta clínica como essa, por exemplo, se adesivos de condicionamento total causam mais sensibilidade pós-operatória. Imagine uma seguinte situação, vou fazer uma analogia. Imagine que houve um roubo, um furto dentro de uma padaria, alguém roubou um queijo e tinham 5 pessoas lá dentro, ou seja, são 5 suspeitos. E você vai investigar. Será que você vai perguntar para o padeiro que estava lá nos fundos da padaria e que provavelmente nem viu o que aconteceu? Você não vai perguntar para ele, não tem um grau de confiança muito grande. Um dos suspeitos tinha um amigo esperando na entrada da padaria. Você vai perguntar para esse amigo para tentar solucionar o caso? Também não, né? Porque essas respostas do padeiro ou do amigo do suspeito estão cheias de vieses. Um viés é qualquer tendência ou desvio da verdade, que pode ser intencional ou não. Então, voltando para a pirâmide, nós vemos que na base existem os trabalhos em maior quantidade, mas com menor nível de evidência. À medida que nós caminhamos para o topo da pirâmide, temos uma menor quantidade de trabalhos, mas são os mais confiáveis. E por quê? Porque as metodologias controlam os vieses. E mais uma vez, o que são esses vieses, né? Eu vou utilizar uma frase da professora Alessandra Reis, uma pesquisadora importante brasileira. Ela diz que os vieses são como lentes que nos impedem de enxergar a verdade. Eu sei que às vezes você pode ficar triste e pensar assim, mas é aquela revisão de literatura que eu fiz para o meu trabalho de conclusão de curso, meu TCC da graduação ou da especialização. Desculpa, tá? Não se ofenda, eu fiz 2 TCCs de especialização, mas sabe qual que é a importância científica de um trabalho desse? Nenhuma, é zero. Se foi uma revisão de literatura sobre um tema que você não está tentando comparar nada, 2 técnicas, 2 medicamentos, nem nada, pode servir como uma fonte de estudo para alguém. Mas se a sua revisão do TCC da faculdade ou de um curso de especialização pretendeu comparar 2 técnicas, por exemplo, e dizer qual é a melhor, a importância científica disso é nenhuma. Por quê? Porque a quantidade de vieses, começando pela forma como você selecionou os artigos e os vieses existentes em cada um dos artigos que você selecionou, isso causa um impacto tão grande na resposta, nessa verdade científica, entre aspas, que é um trabalho que não faz muito sentido na hora de você tomar uma decisão clínica, por exemplo. É mais ou menos como o vídeo do professor, não tem nenhuma validade científica, é uma opinião dele. Na verdade, aquilo lá não é nenhuma publicação científica, é um Reels patrocinado do Instagram, mas de toda forma, é uma opinião de um expert e, convenhamos, é uma opinião bem forte. Na sequência, nós vamos ver alguns artigos que mostram essa relação, que falam sobre uma possível interferência da técnica adesiva, do tipo de adesivo, na ocorrência de sensibilidade pós-operatória. E nós vamos recorrer aos artigos que estão no topo da pirâmide, onde estão as revisões sistemáticas, que assim como a nossa revisão lá do TCC, da graduação, da especialização, também é uma revisão de literatura, só que num nível completamente diferente. Ela é feita a partir de um protocolo de pesquisa, uma revisão sistemática possui vários itens obrigatórios que ela precisa seguir. É um trabalho muito diferente de uma revisão qualquer, uma revisão integrativa, uma revisão narrativa, e isso que a torna diferente de qualquer uma dessas outras revisões. Mesmo assim, esses estudos que a gente chama de mais bem delineados, eles não apresentam o mesmo grau de confiabilidade. Existem revisões temáticas e revisões sistemáticas. E esse foi um dos motivos para uma proposta de modificação dessa pirâmide clássica. Em 2016 foi proposta então uma nova pirâmide. Eu não vou avançar muito a partir daqui nesse entendimento, porque o vídeo vai ficar muito longo e foge um pouco do objetivo dessa conversa de agora, mas só para você entender, as 2 alterações principais que foram propostas foram, primeiro, alterar as linhas retas que separam os níveis de evidências para linhas onduladas. Isso é uma sacada incrível, porque mostra que os níveis de evidência não têm uma hierarquia estática, mas que eles sofrem, sim, influência do seu desenho metodológico. Como essas linhas agora sobem e descem, um estudo situado numa posição inferior dentro da pirâmide clássica, se for muito bem conduzido, muito bem delineado, ele pode mostrar um grau de evidência até maior do que um estudo que está acima dele no nível de hierarquia, mas que possui erros, problemas em relação à sua metodologia. Outra modificação foi remover as revisões sistemáticas do topo da pirâmide e elas passam agora
a funcionar como ferramentas, como lentes através das quais os outros estudos devem ser avaliados. Esse assunto é complexo, eu precisaria de um vídeo inteiro para explorar melhor isso, mas agora nós vamos passar para alguns estudos, vamos ver alguns trabalhos que mostram a relação entre técnica adesiva e sensibilidade pós-operatória. Esse primeiro trabalho tem como título Sensibilidade pós-operatória com restaurações diretas em resina composta e foi escrita pelo professor Jorge Perdigão e Eduardo Swift, que são autoridades mundiais em adesão. E esse estudo, na verdade, é uma análise crítica dos dois autores sobre alguns trabalhos importantes nesse tema de sensibilidade pós-operatória em restaurações adesivas. E eles começam dizendo que as vendas de adesivos autocondicionantes aumentaram consideravelmente nos últimos 10, 12 anos. Lembrando, esse artigo foi escrito em 2013, ou seja, está falando ali do início dos anos 2000, que essas vendas aumentaram e um dos fatores mais importantes que contribuíram para esse crescimento é a percepção de que adesivos autocondicionantes causam menos sensibilidade pós-operatória do que adesivos etch and rinse. Etch and rinse são adesivos convencionais ou de condicionamento total ou total etch, tudo isso é sinônimo. Eles continuam dizendo, certamente existe muita evidência anedótica apoiando essa percepção. O que é uma evidência anedótica? É uma informação que não tem fundamento científico. Por exemplo, o vídeo daquele professor dizendo que se você quiser fazer restaurações que soltam menos e que doem menos, você tem que parar de condicionar a dentina com ácido fosfórico. Isso é uma alegação, isso é uma evidência anedótica. Não tem um estudo que respalde essa alegação. E os autores continuam, mas o que a ciência diz? Essa análise crítica apresenta evidência de diversos ensaios clínicos sobre sensibilidade pós-operatória após restauração em resina composta. E esses são os artigos que eles investigaram. Primeiro, o título é Total Etch versus Self Etch, efeito na sensibilidade pós-operatória. Claro que eu não vou destrinchar aqui os artigos, eu li todos na íntegra, mas o vídeo ficaria enorme, precisaria de horas para poder explicar cada um dos textos, mas não é necessário para a nossa conversa de agora. A conclusão desse primeiro artigo foi que o sistema adesivo autocondicionante Clearfield EC-Bond não resultou em menos sensibilidade pós-operatória em nenhum momento de chamada dos pacientes do que o adesivo de condicionamento total, o Prime Bond NT. Então aqui o trabalho comparou um autocondicionante Clearfield com um convencional Prime Bond e não encontrou diferença em termos de sensibilidade pós-operatória. Essas rechamadas em que o paciente ele é submetido à restauração e depois ele retorna para nova avaliação. E isso pode ser feito em vários períodos diferentes, por exemplo, 24 horas depois da restauração, 2 semanas, 1 mês, 6 meses, cada estudo vai ter a sua própria metodologia. O segundo trabalho, sensibilidade pós-operatória em restaurações classe 1 de resina composta em vivo. E a conclusão desse trabalho foi que não há diferença em sensibilidade pós-operatória entre um adesivo Total Etch de 2 passos e um adesivo autocondicionante de 2 passos, para esse trabalho, logicamente, sob restaurações de resina composta em cavidades oclusais em molares permanentes. E ainda conclui que a técnica clínica, a técnica operatória, pode desempenhar um papel mais importante na sensibilidade pós-operatória do que o próprio tipo de adesivo que você seleciona. Próximo trabalho, avaliação clínica de um adesivo Total Etch de 2 passos e um autocondicionante de 2 passos, da mesma forma que o trabalho anterior, em restaurações classe 2, resultados de 2 anos. E a conclusão é que a técnica, os sistemas Total Etch e autocondicionante avaliados nesse estudo demonstraram performance clínicas similares em dentes posteriores após 2 anos de avaliação. E o quarto trabalho mostrou o efeito de um forramento, de um liner de cimento ionômero de vidro na sensibilidade pós-operatória em cavidades oclusais restauradas com resina composta. Esse foi um ensaio clínico randomizado que utilizou adesivo de condicionamento total e adesivo autocondicionante com essa variação da colocação de um forramento de ionômero de vidro ou não, ou seja, havia 4 grupos ali, um com o sistema Total Etch só, um com o autocondicionante somente, um com o Total Etch, mas com uma base primeiro de ionômero, e o quarto grupo do Self Etch com uma base de ionômero de vidro. E a resposta, a conclusão foi: nenhuma diferença em sensibilidade pós-operatória foi relatada entre as 4 técnicas restauradoras, usando uma combinação de adesivo convencional e adesivo autocondicionante com ou sem a base de ionômero de vidro. Então, a partir desses 4 estudos, os autores do trabalho, o Perdigão e o Swift, mostraram as suas próprias conclusões. The bottom line é, vamos dizer, o resultado final. Então,
primeira observação deles. Muita evidência anedótica, eu já expliquei o que é isso, indica que a sensibilidade pós-operatória é reduzida quando adesivos autocondicionantes são utilizados em restaurações posteriores em comparação com adesivos de condicionamento total. Ou seja, existe essa alegação de que autocondicionantes causam menos sensibilidade. Mas no tópico 2 eles dizem: os resultados de ensaios clínicos controlados não não apoiam essa evidência anedótica. A sensibilidade pós-operatória em ensaios clínicos é semelhante para adesivos Total Etch e adesivos autocondicionantes. Terceiro ponto, em alguns estudos todas as restaurações foram colocadas por um único operador e em muitos foi utilizado isolamento absoluto do campo operatório. Assim, os resultados do mundo real podem ser diferentes daqueles obtidos em condições relativamente ideais de ensaios clínicos. Significa que existe realmente um abismo que separa a pesquisa clínica do ambiente clínico do consultório. Numa pesquisa clínica, muitas vezes as restaurações são colocadas por um único ou dois operadores que foram treinados, foram calibrados, que entendem muito do procedimento, e essas restaurações são feitas sob condições quase que ideais. Um aparelho fotoativador que foi aferido antes, materiais que com certeza não estão vencidos, eles são manipulados da forma correta, é feita uma seleção inicial dos dentes a serem restaurados. Isso realmente difere muito do ambiente clínico, muitas vezes quase que caótico, sem um controle adequado de todas essas variáveis. E no quarto tópico eles falam que os ensaios clínicos mostram que a técnica operatória é um fator mais importante do que a escolha do sistema adesivo em sensibilidade pós-operatória. Então fica claro que não é o fato de você condicionar ou não a dentina que vai impactar no resultado em relação à sensibilidade pós-operatória. Vários trabalhos mostrando isso. É muito mais sobre como você utiliza o produto e todas as variáveis que você consegue controlar do que o produto propriamente dito. Vamos ver um próximo trabalho, professora Alessandra Reis, seu esposo, professor Alessandro Loguercio, e o título é: A estratégia adesiva influencia a sensibilidade pós-operatória em pacientes adultos com restaurações em resina composta posterior, uma revisão sistemática e meta-análise. Vamos ver a conclusão. Só um parênteses aqui, não é assim que se lê artigo científico, por favor, não é vendo o título e depois indo para a conclusão. Mas para o objetivo dessa aula aqui, isso é o suficiente para a gente. Então eles concluíram que o tipo de estratégia adesiva Total Etch ou Self Etch para restaurações em resina em dentes posteriores não parece influenciar o risco e intensidade de sensibilidade pós-operatória, ou seja, o risco, o aparecimento da sensibilidade e nem a intensidade. Depois que ela já está presente, se doeu mais ou doeu menos, não teve essa relação. Entretanto, estudos futuros devem ser conduzidos para avaliar se isso também se aplica em cavidades maiores e mais profundas em resina composta. Vamos para um próximo trabalho, também conduzido por Alessandro Loguercio, Alessandra Reis e outros autores. A influência do tipo de adesivo e a técnica de inserção da resina na sensibilidade pós-operatória em restaurações posteriores. Esse trabalho é um ensaio clínico randomizado duplo cego que comparou então a sensibilidade pós-operatória em termos da técnica, se incremental ou bulk fill, e também utilizando um adesivo de condicionamento total e um adesivo autocondicionante. O que interessa mais para a gente aqui é a relação do tipo do adesivo. Foi utilizado um adesivo Total Etch de 2 passos e um adesivo autocondicionante de 1 passo. E eu quero ler essa parte dizendo que existe uma crença generalizada entre clínicos que sistemas autocondicionantes diminuem o risco de sensibilidade pós-operatória. E ele segue: embora exista uma plausibilidade biológica por trás dessa crença, com alguns estudos clínicos que chegaram a essas conclusões, a percepção de que adesivos autocondicionantes causam menos sensibilidade pós-operatória do que adesivos de Total Etch parece ser mais anedótica do que um achado baseado em evidência. Seguindo, os resultados do estudo estão alinhados com uma revisão sistemática recente, que foi o artigo que eu mostrei anteriormente, que concluiu que o tipo de estratégia adesiva utilizada em procedimentos adesivos em restaurações posteriores não influencia o risco de sensibilidade pós-operatória e nem a intensidade dela. Mais um texto, 2022, uma revisão sistemática e meta-análise, e foram avaliados vários parâmetros. O que interessa para a gente é a taxa de falha, que inclui manchamento marginal, adaptação marginal, cárie secundária, fratura, retenção, isto é, a soltura da restauração, e sensibilidade pós-operatória, que é o foco aqui da nossa discussão. E veja bem essa conclusão: adesivos de condicionamento total performaram melhor do que adesivos autocondicionantes em termos de taxas de falha em restaurações de resina composta posterior. Aqui mostrou uma certa vantagem para os adesivos de condicionamento total, mas eles continuam.
mas a qualidade da evidência, a certeza da evidência é muito baixa, indicando a necessidade por estudos mais bem conduzidos, com tamanhos de amostras maiores e menor risco de viés. Porque uma revisão sistemática, ela faz um apanhado da literatura e os artigos que são avaliados, eles passam por uma análise do risco de viés. E aqui nesse trabalho, a maioria dos estudos avaliados que foram incluídos na revisão sistemática possuíam um alto risco de viés. Então, mesmo que haja essa ligeira vantagem para os adesivos de condicionamento total aqui, como eles concluíram, isso não pode servir como uma base para você indicar o adesivo de condicionamento total sobre o adesivo autocondicionante, porque não existe um grau de confiança muito grande em decorrência disso que eu acabei de falar, sobre o nível de evidência, o alto risco de viés que existem nos trabalhos de base. Vamos para um último trabalho, e se você chegou até aqui e está gostando dessa conversa, deixa o seu like, se inscreva no canal, porque nós vamos falar em outros vídeos de muito assunto ainda relevante. Esse trabalho também é um ensaio clínico randomizado, e o título é a comparação de sensibilidade pós-operatória entre um adesivo Total Etch e um adesivo universal. Nós sabemos que um adesivo universal ele pode ser utilizado no modo Total Etch, mas nesse trabalho ele foi utilizado no modo Self Etch. Os autores começam dizendo que os adesivos Total Etch são desenvolvidos para garantir uma união forte entre a resina composta e o esmalte e a dentina, através da remoção da smear layer por meio do ácido fosfórico 37%. E aí eles seguem. Entretanto, existe uma outra escola de pensamento que diz que o adesivo de condicionamento total não promove um selamento completo da dentina e isso pode ser uma fonte de sensibilidade pós-operatória. E que, segundo essa escola de pensamento, isso pode ser reduzido, a sensibilidade pode diminuir a sua chance de ocorrência se você deixa a smear layer, ou seja, se você não expõe os túbulos dentinários. Então, um adesivo universal de passo único que contenha o 10-MDP pode ser introduzido como uma solução para esse problema. E eles seguem. Se torna difícil para os dentistas selecionar entre as duas técnicas adesivas por conta dessas diferenças de crenças sobre o que causa menos sensibilidade pós-operatória. Então eles dizem que o objetivo do estudo foi encontrar se existe uma diferença estatisticamente significante entre sensibilidade pós-operatória após a aplicação de um adesivo Total Etch de 2 passos e um adesivo universal. E a conclusão, de forma semelhante a que outros artigos que eu mostrei concluíram, é que não houve diferença significativa em termos de sensibilidade pós-operatória entre as duas técnicas, convencional ou autocondicionante. E que dessa forma os dentistas podem escolher entre uma ou outra técnica de acordo com a sua conveniência. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você quer ter acesso aos artigos que foram mostrados nesse vídeo, você me manda uma mensagem no Instagram, no direct, tem o link aqui na descrição. Um abraço, até o próximo vídeo.